Pesa, hein? Esse aqui 35. 35. Vamos lá. Vai aqui? Vai. Olha só Ah, o lá. muque do cara, ó. Ó. Olha o muque do cara. Vamos lá. Meu Deus, olha a suspensão, que linda. É. Não, ele é fantástico. Eu vou ligar. Dá uma Que corrigida lindo, cara. na câmera para abrir um pouquinho mais. É um na choque na geral aqui? próprio de monociclo ou é Não, adaptado? é adaptado. bicicleta. É de Ele bike, né? bicicleta, É traseiro, né? É. Ar. E esse curso aqui, se não me engano, esse curso tem 80 milímetros, Tá. né? Esse modelo é o S19, é um lançamento da Kingston aí. Eu tenho o S18. Isso daí é areóleo e você tem uma trava, né? Que eu tô vendo que você tem uma trava no teu choque. Aqui? Aí embaixo. Não, embaixo. Aquela alavanquinha azul. No choque. Ah, sim, É, sim. isso aí, Você pode travar ela. Você trava pode com deixar choque, ela né? simplesmente sem suspensão nenhuma, né? Legal. Você liga ou desliga. E aí ele tem uma série de recursos, né? Então, por exemplo, aqui tem um painel de LCD que mostra toda é o computador de bordo do equipamento, dá pra ver? Que lindo. Isso tá marcando a bateria? É, Bateria 96%. 96%. Essa bateria aqui, a autonomia dele é de 130 a 150 km com uma única carga. Tá 96 porque o Márcio não veio com... Tá ali um pouquinho menos. Não quis atrapalhar o cabelo com o capacete, então preferi vir de Uber. Mas olha, essa tecnologia do giroscópio é uma coisa que é Legal que dá pra virar. fascinante, Assim. não? Ele É entender, né? fascinante, Isso isso é fascinante. Tá na gimbal. Aliás, os caras que inventaram isso, a Segway, né? Segway. Segway. Foi. Cara, Você sabe isso que ele é morreu no maravilhoso. Segway, né? É, O sobre- inventor, né? é. Sério? Ele morreu no Segway. Ele caiu no barranco. Caiu num Putz. barranquinho, foi O encontrado lá embaixo inventor alguns do dias sistema depois. do giroscópio. Na verdade, o giroscópio em si já existia para outras finalidades, inclusive para submarino. Né? O submarino faz utilização de giroscópio e outros equipamentos, mas ele aplicou para um equipamento de mobilidade. E ele mesmo morreu num barranco, caiu num barranco. Nossa. Não sei se, acho que foi até com equipamento, inclusive. E ficou um case isso, né? Como é que o cara que inventa foi o cara que... Mas acho que ele fez o teste, né? Para saber se Vamos ver se funciona. funciona. Não funcionou. Mas é incrível Cara, que o bonitaço, giroscópio hein? faz. Não, Esse é modelo, impressionante. ele pode atingir a 70 por hora, Tá louco. 60 por hora esse modelo. Mas ele vem limitado por conta da resolução, né? Essas duas são caixinhas do lado? São caixinhas de som, Já veio com caixa de som. A minha eu tive que adaptar com velcro e São tal. caixinhas. Ele já vem. E ele quanto tem custa sistema um tudo. monociclo desse? Esse modelo aqui, 25 mil, mas existem modelos muito mais baratos, né? Não, só fala um O que pouquinho a mais gente sério aqui. precisa olhar quando a gente vai adquirir um monociclo? O que precisa Acho ficar que é o uso, prestando né? atenção? Não é só o monociclo que eu... Deixa eu voltar aqui pro Tá. microfone, peraí. E eu vou Não é aproveitar. não é só o que a gente vai olhar para o monociclo, Renato. Acho que o principal, até isso vale para qualquer outro modal elétrico, né? Qual é a sua necessidade? Porque uma das questões que mais determina a escolha é a autonomia. Se você faz uso constante, se você vai para lugares muito longe, ou se você não quer ter o hábito de ter que pôr para carregar toda hora também, porque tem gente que esquece de pôr para carregar, então já opta por um modelo que tem maior autonomia. Né? Então, acho que a autonomia é a principal que você deve escolher. E a autonomia às vezes está relacionada também com o tipo do equipamento. Né? Então, equipamentos que têm muita autonomia são os maiores. Mais pesados também. E que são os que têm mais recursos também. Dificilmente você vai ter um equipamento com muita autonomia num modelo básico. E autonomia, quando você está falando, assim, por exemplo, um modelo básico, autonomia mínima, assim, seria quanto? Olha, 20 km é o modelo mais básico que tem. E não é exatamente cravado porque essa é uma autonomia nominal. Das né? ladeiras, né? A real pode variar entre 30% até mais para menos daquilo que é informado pela fabricante. Né? Então, um equipamento que tem 20 de autonomia pode te oferecer entre 10 e 15 real, a depender do seu peso, da velocidade que você roda, das ladeiras. Né? Então, essa é a escolha. Se você já pode investir mais de cara, já vai para um que tem mais autonomia, porque é muito comum você desenvolver essa habilidade e querer rodar mais, mesmo além daquilo que você se programou. Né? Como que bike elétrica é assim também. Muita Você se pesquisa programa... assim, que mostra que não só você pode fazer viagens mais rápidas, mas também, por ser bike elétrica, você acaba fazendo viagens que você não faria se você não tivesse numa bike elétrica. Então acaba também aumentando a quantidade de viagens que você faz. Por isso que há muitos estudos, óbvio que isso tudo está em construção, né?
que mostram que quem pedala uma bike elétrica, por conta desses elementos, chega a gastar mais energia do que quem está numa bike acústica. Porque pedala mais, né? É. Porque Se anima, né? coloca para, né? Se mostra, você não desanima, exatamente. Então tem aquela coisa que todo mundo tem, nós todos temos. Eu pedalo bike acústica há muito tempo também. Então, assim, bike Acústica. Essa é boa, hein? A gente só tá falando de bike elétrica, eu tô tentando criar um nome. Bike convencional, vamos chamar assim. Bate aquela preguiça, né? Você fala, putz, você olha a distância, você fala. Mas existe esse termo mesmo, bike acústica? Assim, a pessoa tá usando analógico, acústico. É mesmo? Num ambiente que a gente tá falando muito de elétrica, sim, mas eu diria só bicicleta, né? Você não vai falar normal, a outra não é anormal. Isso não. Mas, o Gucci, tem uma questão, ainda nessa questão da autonomia, que é importante também para outros modais, né? As baterias, em geral, é igual celular. Quando você já tá no finalzinho, ele baixa pro modo eco. Não é assim? O celular, ele baixa a luminosidade. A bike elétrica, em algum momento, ou o monociclo, vai te entregar menos performance na medida em que vai acabando a bateria. Ela não é que acaba de repente. Ela vai... Existem avisos. Existem avisos, tanto sonoros, no caso do monociclo, como até de tátil, que a gente chama, que é quando ele dá uma inclinadinha para trás, assim, para saber que você está com pouca bateria, né? Mas ele vai reduzindo a performance. Então, se você tem um equipamento que tem, por exemplo, 100 km de autonomia, a partir de 50% desse consumo, ele já começa gradativamente a entregar menos resposta. Vai miguelando. Vai miguelando a velocidade, vai miguelando um pouco no torque. Então são várias informações que acontecem quando a bateria vai acabando, né? Perfeito. Então, o cálculo que você tem que fazer na hora de escolher é considerando isso também. Se você quiser ter uma performance 100%, você tem que estar com a bateria sempre cheia. Porque a partir de 50%, se começa a cair gradativamente, você já não vai ter mesmo a performance para voltar. Então, se o teu trajeto tem, por exemplo, 20 km para ir e 20 para voltar, você vai precisar desses 20 km com performance legal para você poder voltar. Então, você já tem que ter 40 km disponível na tua bateria. Eu falei aqui que a autonomia nominal não é a mesma da real. Então, você já tem que calcular a diferença daquilo que não é real. Então, já coloca aí uns 50% de lambuja. Já estamos falando de equipamento de 60 km de autonomia para aquele trajeto que você se programou. Considerando ainda que você vai ter uma perda aí a partir de 50%, já joga mais um pouquinho. Então, a recomendação é pensar no dobro da bateria daquilo que você se planejou. Então, se você vai usar 20 km por dia e de volta dá 40, pega um equipamento de 80. Né? Essa é mais ou menos a regra aí. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você faz intermodalidade? Entrar no trem, entrar no metrô, entrar no táxi, no ônibus? Excelente pergunta, porque me dá a oportunidade de responder o seguinte, Renata. Sim e não. Na verdade, quando você está num modal como esse, como ele já tem hoje, os modelos que existem, né, e os que eu uso e que muita gente já tem autonomias muito grandes, tem modelo com até 200 km de autonomia de fábrica, né? Ele me permite fazer trajetos muito longos, sem necessidade nenhuma de eu fazer uma intermodalidade, né? E eu tenho relatos do tipo, um usuário comprou para poder pegar da Faria Lima até a estação Vila Olímpia e da estação Vila Olímpia até Osasco. E depois ir para casa dele. Então ele faria uma intermodalidade. Não, total. Só que ele é muito uma mala, comum... né? Como se tivesse ele vira uma malinha. Mas o que é muito comum acontecer é que na hora você tá lá no monociclo, aí você fala, vou entrar ali né? Pra que eu vou passar pelo transtorno de sair? Entendi. E vai embora direto. Entendi. Então, acaba que a intermodalidade, essa coisa do first mile, last mile, que a gente sempre usou até hoje, começa a mudar um pouco agora com equipamentos com mais autonomia, em que você não necessita mais sair deste modal para pegar outro, né? Exceto quando você tem equipamento menor mesmo. Então, a intermodalidade ela é super ok pra gente, desde que o equipamento esteja adequado para essa função, né? Se eu não consigo ver alguém com um equipamento como esse daqui fazendo intermodalidade. Porque... E no caso assim, você tem direito a usar as infraestruturas de bicicletário? Por exemplo, você vai para o centro para ir para o poupa-tempo, né? Então vai lá, no poupa-tempo eu acabo deixando a bicicleta amarrada no poste e saio correndo antes que o guarda diga que não pode. Mas você entra nesses lugares? A gente entra em todos os lugares. Já entrei em shopping. Aonde uma mala de viagem entra, a gente entra. Aquela mala que vai aqui em cima, pequenininha. Porque você liga ele, então ele fica
você não carrega ele. É, ele você vai sozinho. arrastando ele. Você vai arrastando e não tem nenhum tipo de restrição. É raro algum lugar que a gente seja barrado. Mas você depende de não ter degrau também, né? Que é 35 quilos. Depende de não ter degrau. Você usa as infraestruturas de um cadeirante. De um cadeirante. Tá. De acessibilidade, exatamente. Eventualmente. Eventualmente. Em avião, né? Avião não pode. Avião nenhuma Avião bateria outra bateria, acima de 160 watts-hora não pode. Que é uma pena. Imagina você viajar levando um mono para outro lugar. Tem quem despache sua carcaça e consegue a bateria, por exemplo, nós não fazemos isso, mas Alugar, existem alguns que colocam Entendi. só a bateria depois. Isso também arremete também com as bicicletas elétricas nos aviões. Sim. Também eu não viajo dá? muito com a minha Não. bike no avião, uma delícia. Como que é? Muito caro para despachar É que tá. Eu vou com uma bicicleta dobrável. Ah, tá. Então eu boto como carga, chego no aeroporto, dobro, pego o avião, Mas saio. cobra-se como bicicleta. Cada companhia aérea tem uma Tem a sua própria política, Entendi. mas todas cobram. A Gol, vou falar da Gol. A Gol, se eu comprar uma mala, eu ponho uma bicicleta grande. As outras eu ponho só bicicleta dobrável porque a distância, o tamanho, não passa. Eu fui de Gol outro dia e me cobraram na ida e não me cobraram na volta. Cobrar na bicicleta? ida. Mas você falou que era bike? Ele viu, né? Você sabe o que eu faço? Olhou ali. Olhou e sabe falou: que tem duas rodas, é uma bike. A molecada do BMX coloca em bolsa de taco de golfe. Como assim? Porque aquilo que eu É falei. bizarro, é bizarro. Porque assim, a política Você joga se é golfe, bicicleta, você é tem um chique. valor. Se você é chique, eu não vou te encher o saco, né? Você é o nosso bom convidado. Então você pode Não, botar... eu de fato eu não sei específico do golfe, mas assim, bicicleta, normalmente nas políticas das principais, tem um valor para a bicicleta. Então você tem o valor para mala, determinado tamanho e total. A bike é mais leve, que o limite normalmente é 32, 22, 22, né? 20 bem mais leve. de quilos, de peso é 23. Então, a 23 bike é mais quilos, né? leve, mas mesmo assim cobra-se a mais por ser bicicleta. Mesmo que ela esteja embalada, mala bike, bonitinha, tal, sem nenhum problema, cobra-se por ser bicicleta. Então, que é bizarro, né? Mas enfim. E assim, essa insegurança jurídica é imensa. É na questão da aviação, mas é também Mas na questão onde retira? do Junto ônibus. com a bagagem? Do Ela vem ônibus. na bagagem ali na esteira? Do Nunca ônibus, vi. porque o ônibus é o segundo modo de ônibus intermunicipal, interestadual e internacional. Para você ir pedalar numa cicloviagem, por exemplo, Vai de o ônibus. ônibus é a segunda forma mais usada. É. Tá. O carro ainda é mais usado hoje pelas pesquisas, muito porque o ônibus tem uma insegurança jurídica imensa. Por quê? Porque a legislação de mala no bagageiro do ônibus, ela estabelece um limite de cubagem que não entra a bicicleta, mesmo desmontado. Então, o que diz a legislação? Que em equipamentos do bagageiro que estão acima dessa cubagem, cada aviação, cada companhia tem a sua própria política. Entendi. Então você tem aviação que obriga a nota fiscal, você tem aquelas que cobram a entrada, você tem aquelas que proíbem bicicleta e você tem aquelas friendly que permitem. Só que é uma insegurança jurídica imensa, porque às vezes você vai para viajar e entra e você não sabe se volta. Porque Caramba. depende da pessoa que tá ali, do motorista daquele ônibus. É inacreditável. Com ônibus eu já fiz isso. Fui na casa da minha sogra, que é no interiorzão do Paraná, 13 horas de ônibus, deixei lá meu monociclo, não precisei nem de ninguém buscar na rodoviária. Já cheguei, saiu. cheguei de empoderante. surpresa lá na É poderoso isso. Isso é legal. É muito Eu poderoso. Saí da faço com bike, isso é rodoviária, maravilhoso. peguei e saí, já cheguei na casa da Mas hoje quando véia bruxa lá. eu chego com uma bicicleta dobrada, ela chega dobrada e o pessoal pergunta, o que tem aí? Se eu chegar com uma malinha desse tamanhinho Ninguém vai perguntar. e falar que dentro tem uma bicicleta, Ah, ele vai me cobrar porque eu falei que dentro tem uma bicicleta. entendi. Então você vê que é um objeto, bicicleta que é taxado. Se tiver numa mala minúscula E ninguém fala nada. e eu falar é uma bicicleta, eu vou ter que pagar por ser bicicleta. Assim Aí como se eu não chego- falar, também não paga. Não, porque o cara não entende Não que é uma sabe o que bicicleta, é, né? Agora, quando eu venho com uma... Que a mala da bicicleta é tudo assim, né? Tudo cheio de... É um paninho bem estranho. Aí ele pergunta assim, o que é isso? Você, esse é um objeto que eu dependo dele para a minha locomoção. O que você entende que é isso? Uma cadeira de rodas. Que duas rodas assim. Ah, você precisa de ajuda para chegar no avião? Não, preciso de ajuda desde que eu não fique em pé em fila. Aí vai, entendeu? Não tô mentindo, tô? Não.
Ela Usando que só entenda o que outras quiser. palavras. As outras palavras. Porque senão, se você fala que é bicicleta, já vem Vixe. todo sinão, É, etc. e tal. o truque pra botar a bicicleta no ônibus, essas coisas, entre ciclistas a gente vai brincando, né? É assim, você não pergunta se pode. Isso é premissa básica. Nunca pergunta se pode. Porque se você perguntar, Não aí vai pode. dar um nó e falar, será aí? Não, Não e é pode. problema, entendeu? Você já chega e fala assim, você encosta a bicicleta no bagageiro do ônibus e fala assim, pô, eu tô achando que aquele lugar é melhor pra amarrar do que esse aqui. O que você acha? Pro cara que poderia te barrar. Você já foi pra além, você virou a página e Já fez deu uma- a opção pra ele que é essa não, ou eu acho essa. que ali, veja, né? Aí pronto, Aí você pronto. vai. Não, funciona, cara, ó. Tô dando a dica aí. Mas você coloca onde a bicicleta normalmente? No bagageiro inteira. Não, mas você tá falando de ônibus de viagem, de ônibus. Ônibus- Ah, não. A Aí legislação vai- em São Porque Paulo. lá fora, não você tem, viu? né? Lá fora você coloca fora Tem do o ônibus, rack, né? né? Tem o Tem um rack. rack. A A gente legislação não em tem São isso. Paulo, todos os ônibus biarticulados, desde 2014, 15, já deveriam isso aí. ter biarticulados. Recebem entre 10 da manhã e 16. E é o mesmo horário da intermodalidade nos trens e metrôs durante a semana. E depois de 9 da noite, eu não sei se depois de 9 da noite eles também podem, né? No, Acho que no pode. biarticulado? No Não. biarticulado, não. Não. À noite não pode? Não. Só durante o dia, naqueles Só horários? naquele horário. Tá. Então a gente tem a questão da intermodalidade é uma pauta muito forte para nós, porque ela é uma mão na roda muito grande para quem combina umas caronas, né? É E muito bici- forte. e